Que bom te encontrar aqui nessa noite, ver tantas pessoas e poder ter o privilégio de estar contigo, é muito bom. Você já cumprimentou a pessoa que está perto de você? Se não, faça isso agora. Não precisa levantar não, dá uma cutucada aí no braço dele aí, dá uma cotovelada, dá um boa noite para essa pessoa que está aí. Tem gente aí visitando a nossa igreja hoje, os irmãos da igreja, com certeza, né? É uma alegria recebê-los. Irmãos, há algum tempo a gente começou um trabalho evangelístico, a gente começou alguns trabalhos que começaram a trazer algumas necessidades e algumas demandas que a gente não conseguia suprir plenamente. Isso nos levou a, de alguma forma, a desafiar a igreja, né? Começar a pensar num automóvel para a igreja, começamos a falar na Kombi, pensando na Kombi, na mobilidade, na facilidade, foi o start, né? E alguns irmãos se reuniram e começaram a ofertar mensalmente com um alvo, com o objetivo de alcançar um valor e então podermos comprar. No decorrer desse período, percebemos que uma Kombi traria grandes manutenções, o valor que nós teríamos não poderia ser comprar uma Kombi nova, teríamos que comprar uma Kombi muito usada, isso teria problemas maiores. Não é qualquer pessoa que dirige uma Kombi. E para a necessidade que a gente tinha, para a demanda, um carro seria suficiente. Um carro popular, um carro que fosse possível que qualquer pessoa dirigisse, inclusive para ir e voltar ao São Sebastião, como é uma demanda, por exemplo, buscar crianças, adolescentes, e um carro já fazia isso. A gente, né, vai continuar fazendo da mesma forma, só que com um carro disponível para eles. E então, Deus deu o sonho e a gente começou a abraçar isso. Alguns irmãos abraçaram a ideia, alguns irmãos ainda estão abraçando, porque nós não paramos de contribuir, ainda estamos contribuindo, mas Deus nos trouxe já aí um presente. E nós temos aqui para mostrar para os irmãos, ó. O carro da igreja está aqui. Glória a Deus por isso. Para a glória de Deus, nós conseguimos comprar um carrinho que vai ficar aí à disposição da igreja, à disposição do pastor, para visitas, né? Para os pastor auxiliar, para os irmãos líderes de PGM, pequenos grupos. E a gente tem aqui hoje essa bênção, que é um presente, irmãos, para a igreja, porque nós não estamos tirando do caixa da igreja, os irmãos estão doando um valor que será para cobrir esse valor do carro, né? Então, um presente que a igreja está ganhando de alguns, né, de uma boa parte de irmãos que se juntaram. E se você, assim, poxa, eu quero participar disso também, como é que faz? Procura gente, tem jeito ainda de você ajudar, de você ainda abençoar, e com certeza a sua oferta será muito bem-vinda para abençoar, e a gente poder acertar aí o valor do carro, porque a gente ainda está pegando os valores, né, restantes dos irmãos, você ainda pode contribuir também. Mas isso é para a glória de Deus. Amém, queridos? Talvez você possa pensar assim, poxa, pastor, mais um carro e tudo. Irmãos, só essa semana o pastor foi a Ju-Paraná, em Valença, dá 1 hora de carro. Só essa semana eu fui ao hospital visitar 4 vezes. Só essa semana eu saí para resolver questões da igreja, administrativas e outros. Que isso traz uma facilidade que você não tem ideia. Você não tem ideia. Como que isso vai abençoar a vida da igreja, do ministério pastoral, ministério de serviço da igreja. Isso vai ser uma bênção na vida da igreja. Porque vai ser utilizado, sim, para o reino de Deus. A serviço do reino de Deus. Amém, queridos? Então, queria que você ficasse feliz mesmo com essa conquista da igreja. A gente tem visto, né, como que a igreja tem avançado, crescido, e isso nos alegra muito. Quando a gente pegou o carro hoje, eu sentei e oramos dentro do carro, agradecendo a Deus por esse presente. E ao final do culto nós vamos orar novamente aqui com a igreja reunida, para agradecer também por esse presente, por essa bênção que o Senhor trouxe à nossa igreja, a Igreja Batista Betânia. Amém, queridos? Bom, vamos lá então, vamos estudar um pouquinho mais aqui na nossa igreja. Você que está acostumado já às quartas-feiras, e talvez você até não venha às quartas-feiras, mas você acompanha
os estudos pela internet, porque todas as quintas a gente divulga o vídeo do estudo no YouTube. Então, talvez você não acompanhe pessoalmente aqui, presencialmente, mas acompanhe de casa os estudos sequenciais que a gente faz desde Gênesis. E nós já estamos em 2 Reis. Na semana passada, nós fizemos uma retrospectiva, um panorama geral dos livros dos reis até o ponto que a gente estava, que era o fim do Reino Norte, o Reino de Israel. E ali eu disse a vocês assim, gente, nós vamos dar uma pausa aqui, né? E os inéditos voltarão em fevereiro. Igual quando você está assistindo uma série no canal e de repente aparece, acabou os inéditos, uma pausa, e daqui a pouco você vai voltar a assistir os inéditos. Então, os inéditos voltarão no próximo mês, em fevereiro. Por quê? Porque na terça que vem o pastor entra de férias, né? Então vamos descansar. Isso aí é aquela hora que você fala assim, poxa pastor, que bom, né? Que você vai sair de férias, que legal. É assim que você deveria reagir nessa hora, né? Então assim, o pastor vai sair de férias por 20 dias. Então nos últimos 20 dias de janeiro o pastor não estará aqui. Então nesse período os cultos ocorrerão normalmente, nada vai mudar. Temos pastores que virão pregar aqui nas quartas-feiras. Pastor Felipe vai conduzir os cultos de domingo junto com alguns irmãos da igreja. E tudo vai continuar funcionando normalmente, tá? A única questão é que nós vamos dar uma pausa no estudo sequencial que a gente está. E hoje, o que eu fiz? Eu aproveitei uma história recém-estudada por nós, nesses estudos, para tirar e extrair dessa história, desses ensinos bíblicos, lições muito especiais para nós. Quando começa um ano, geralmente a gente fica pensando assim, o que falta para nós? Porque ninguém faz planos e projetos com aquilo que já tem. A gente sempre almeja aquilo que a gente não tem. E se eu fosse perguntar para você hoje, assim, o que falta para você hoje? Qual seria a sua resposta? Pensa aí no seu coração. Pensa aí na sua mente. O que você mais necessita hoje? O que falta para você hoje? Se você pudesse escolher algo e falar assim, Deus, me dá isso. O que você pediria? Qual seria a sua maior necessidade? Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Porque eu queria me apegar hoje a essa história, e no fim do estudo de hoje, você perceberá que o que faltava para esse homem não era exatamente o que ele buscava, mas foi porque faltava o que ele buscava que ele encontrou a verdade. Presta atenção, presta atenção. O que faltava para esse homem não era o que ele buscava, mas por buscar o que ele queria, ele encontrou algo muito melhor. Ele encontrou algo que realmente ele precisava. O que eu quero te dizer com isso? Muitas vezes, a gente confunde na vida o que a gente realmente precisa com aquilo que realmente Deus quer nos dar. E às vezes, as dificuldades da vida nos fazem buscar soluções, e na busca dessas soluções a gente encontra a verdade. A gente encontra o que realmente a gente precisava. Eu quero falar com você hoje sobre um homem chamado Naamã, que nós acabamos de falar sobre ele, estudar sobre ele, e eu quero pensar com você lá em 2 Reis, capítulo 5, na história deste homem, e extrair lições diferentes das que nós já estudamos, porque a Bíblia ela é fantástica. Toda vez que a gente volta para ler um texto que a gente já estudou, a gente aprende mais. E a gente vai poder extrair então dessa história uma lição fundamental que será construída em 5 respostas. Então vamos lá. 2 Reis capítulo 5, versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra. Porém,
sofria de lepra. Perceba, queridos, Naamã era um homem bem-sucedido. Ele era o chefe do exército da Síria, que era um império naquela época. Naamã era um homem que tinha o seu talento reconhecido pelo rei e pelos que lhe cercavam. Naamã era amado pelos seus soldados. E olha que isso não é uma coisa fácil, você ser amado pelos seus liderados, e ele era. Naamã era um homem conceituado e respeitado em seu país. Naamã era um homem abençoado, porque até a vitória que ele teve através dos sírios foi Deus que deu. Naamã tinha uma família muito estruturada e uma esposa que o amava. Naamã, se pudéssemos ler só até aqui, poderíamos dizer, Naamã não precisava de nada, não lhe faltava nada, certo? Mas tem um porém. No final do versículo 1 tem um porém, e o porém é esse, ele tinha lepra. Faltava algo para Naamã. O que faltava para Naamã? Faltava cura. Faltava vencer a lepra. E a lepra para aquele tempo era algo terrível. Porque a lepra, queridos, a lepra fazia com que as pessoas ficassem isoladas. A lepra fazia com que as pessoas morressem de forma dolorosa e lenta. A lepra começava num lugar específico do corpo e se espalhava, muitas vezes parecido com o que hoje a gente tem como o câncer. Como acontece uma metástase, por exemplo, e invade todos os órgãos por dentro, a lepra era algo parecido para aquela época. Porque ela invadia um lugar e ela crescia. A lepra não tinha cura para aquele tempo. Privava o doente do convívio social e levava-o a uma morte diária, dolorida, sofrida e solitária. Faltava algo para aquele homem. E Naamã sabia que lhe faltava algo. Naamã queria correr atrás daquilo que lhe faltava. E é muito claro nesse exemplo que a gente está usando o que faltava para Naamã. Todo mundo consegue perceber isso? Amém? Lhe faltava a cura para a lepra. A partir da lepra, cara, presta atenção, a partir dessa desgraça na vida de Naamã, ele pôde encontrar aquilo que realmente lhe faltava. Vamos perceber como que isso foi sendo construído? Então vamos lá, vou te dar 5 respostas, 5 passos, 5 conselhos, 5 caminhos que são para que você possa entender o que realmente falta para você, como que você pode enxergar a isso que lhe falta. Então vamos lá, primeiro caminho, primeiro conselho, primeira dica, primeira lição. Naamã aprendeu a dar ouvidos ao testemunho de uma pessoa simples. Primeira coisa, para você que busca algo, para você que está à procura daquilo que lhe falta, Naamã aprendeu a dar ouvidos ao testemunho de uma pessoa simples. Os versículos de 2 em diante, até o versículo 5, vão dizer assim, olha, ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor, Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera, e o rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Presta atenção no contexto, queridos. Nós estamos falando de um tempo em que este homem era líder, ele era general de um exército, ele tinha poder, ele era autoridade. Num tempo em que homens falavam e mulheres abaixavam a cabeça. Num tempo em que os homens tinham toda a autoridade. Num tempo, querido, em que, além de ser homem, ele era autoridade de guerra no seu país. Mas Naamã parou para ouvir o conselho de uma menina que não era do seu povo e que era uma criança. Ele parou para ouvir uma menina
israelita, ou seja, não era da Síria, não era do seu povo, não acreditava nos seus deuses, mas ele parou para ouvi-la. Ele deu ouvidos ao testemunho de uma menina simples, de uma menina humilde. Aquela menina testemunhou, queridos, a Naamã e a sua esposa, sobre o poder do seu Deus. Às vezes nós temos dificuldade de falar às pessoas sobre o poder do nosso Deus. Nós cantamos aqui no meio de iguais, de crentes, quão grande é o meu Deus. Mas no serviço temos dificuldade de falar da grandeza do nosso Deus. Em família temos dificuldade, entre amigos, vizinhos e outros. No time de futebol, na equipe da academia, na galera do esporte, nós não conseguimos falar sobre a grandeza do nosso Deus. E aquela menina, ela não tinha dificuldade de olhar e falar, olha, na minha terra tem um Deus verdadeiro. E se o Senhor for lá e conhecer o profeta que tem lá, ele vai te dar cura. Naamã ouviu o testemunho daquela menina. Querido, preste atenção. Muito casando com aquilo que a gente falou domingo também. Você precisa estar atento ao testemunho daqueles que, mesmo simples, falam a verdade de Deus para a sua vida. Às vezes nós temos dificuldade de ouvir as pessoas simples. Conta essa história de uma empresa que vendia pasta de dentes. E essa empresa, ela estava passando algumas dificuldades, por quê? Porque vez de outra ia uma caixinha sem a tubo de pasta de dente dentro. E isso trazia muitas reclamações, muitos problemas. Ou seja, passava todo o sistema de produção, a caixa da embalagem saía sem o tubo de pasta de dente dentro. E aí chegava no mercado, as pessoas compravam, só tinha a caixinha. E as pessoas ficavam assim, a gente tem que resolver isso. Aí juntaram os melhores, os chefões, juntaram os estudiosos, e aí vieram aqui e tal, pensaram em fazer uma balança que fosse automatizada e que fosse gastar milhões de reais para poder comprar aquela balança e fazer e tal, enquanto a caixa passasse, aquela caixa aparecer, ia ter um robô que ia jogar a caixinha para o outro lado, e ali ia ter uma outra caixinha com um robozinho que ia sair e tal, e pensou em toda uma estrutura completa que ia gastar milhões de reais. Aí veio o Joãozinho, que trabalhava na produção. Um dia desse, ele viu que estava aquela discussão toda, falou, quer saber, vou resolver esse negócio. Pegou o ventilador da sua casa, levou para o serviço, ligou na tomada, colocou na cadeira em frente à esteira. Quando passava uma caixa vazia, o ventilador soprava. A caixa caía na caixa de papelão ali embaixo. A caixa com tubo não era levada pelo ventilador, só a caixa vazia. Resolvido, um ventilador. Aquele homem ouviu e pegou a ideia daquele Joãozinho, economizou milhões e resolveu o problema. Por quê? Porque teve humildade de ouvir o testemunho de uma pessoa simples. Naamã começou a perceber que o que ele mais precisava era começar a ouvir as pessoas humildes que estavam ao seu redor. Presta atenção. Presta atenção. Tu está aí tentando ouvir os influenciadores do YouTube, do Instagram, que falam de milhões, enquanto você deveria estar ouvindo aquele que está sentado aí do teu lado. Esse aí, ó, de cabelo branco. Esse irmãozinho aí que não usa Lacoste, que não usa roupa de marca, que compra roupa na feira, mas que tem sabedoria e experiência de vida. Você tinha que ouvir ele. Estava ouvindo um podcast essa semana de um cara aí, rapaz. Aí a ideia do podcast era ajudar a gente a fazer dinheiro, né? Conseguir guardar dinheiro. Aí a dica do cara, você que está começando a trabalhar, você ganha R$4.000, você tem que guardar 2.400. Eu falei, oi? Não é a mesma realidade que eu estou vivendo, gente. O cara que ganha 4.000 vai guardar 2.400? Falei, quê? Vai morar onde? No bar do viaduto? Que não tem sentido. Ou seja, nem tudo que se ouve dos grandes influenciadores aí da vida são as verdades que você tem que ouvir, cara. Comece a aprender também com as pessoas simples, que não estão na tela do seu celular, mas estão do lado do seu corpo.
Está aí, ó, ombro a ombro com você. Dá uma olhadinha para quem está pertinho de você aí, dá? Tem alguém ombro a ombro com você aí? Ou cadeira a cadeira na sua fileira? Essas pessoas aí, ó, tem muito a te oferecer, a te ensinar. Tá ligado? Tamo junto? Segunda coisa. Segundo aprendizado, segundo conselho, segunda lição. Naamã partiu. Naamã foi buscar ajuda. Naamã saiu da zona de conforto. Naamã saiu de casa, levantou do sofá, balançou a poeira e saiu. O texto diz que Naamã partiu. Porque ele poderia ter ouvido tudo, voltado para sua casa, sentado no sofá, ligado a Netflix e continuar a assistir a sua série favorita. Mas não. O que Naamã fez? Partiu. Ele entendeu o que ele precisava fazer. Querido, presta atenção aqui, presta atenção. Tem coisa que não é o outro que vai fazer por você, é você. É você que tem que se levantar, é você que tem que fazer, é você que tem que se preparar, é você que tem que agir, dar o primeiro passo, se levantar, fazer algo, é você. É você. Não adianta. Estou querendo perder uns quilinhos aí, irmãos. Difícil. Perder o raio da barriga é difícil. Alguns dizem que não se deve perder algo que você conquistou com tanto tempo. Mas precisamos perdê-la. Começa o ano. Aí você fala assim, vou começar. Aí segunda-feira eu falei assim, segunda-feira é minha folga, cara. Vou dormir mal pra caramba. Não, vou dormir até tarde. O único dia que eu posso dormir até tarde. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Terça-feira não deu também, porque eu fui para um sepultamento bem de manhãzinha cedinho. Falei, não vai dar para fazer nada de manhã. Aconteceu um monte de coisa, hospital e tal. Não deu. Não dá, não vou correr 10 horas da noite. Desculpa. Mas hoje, acordei, 6h30, falei, vou ter que começar a fazer alguma coisa. Corri 5 metros. Caminhei 1 quilômetro. Mas já é alguma coisa. Já saí, né? Partiu. Saiu de algum lugar. Deu o passo. Precisamos fazer. Não adianta, se eu ficar em casa dormindo ou sentado, não vou perder, eu preciso fazer alguma coisa. Querido, isso é só um exemplo. Só um exemplo para você entender que na sua vida tudo é assim. Se você está em busca de encontrar aquilo que lhe falta, presta atenção, você precisa fazer alguma coisa. Não adianta você achar que você vai melhorar o seu relacionamento com Deus sem ler a Bíblia. Tu tem que ler a Bíblia. Então você tem que acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou ler a Bíblia. Não adianta você começar o ano e falar assim, Senhor, eu quero ter mais relacionamento com o Senhor, Pai. Oh Deus, eu preciso tanto do Senhor. Mas olha lá, sua Bíblia está lá, fechada. Você não ora. Você não busca. Então não adianta. Não adianta chegar o dia de quarta-feira, igual, olha, graças a Deus todos vocês fizeram isso. Mas você poderia ter escolhido ficar em casa. Você está cansado do trabalho. A maioria não está de férias, né? A maioria está trabalhando ainda. Mas tu veio, cara. Você escolheu, você saiu de sua casa, você veio para cá, você deu o passo, você partiu, você buscou ajuda. Então presta atenção, meu irmão. Segunda coisa, busque ajuda. Tem gente sofrendo sozinho, cara. Tem gente sofrendo sozinho, está com problema em casa, está com problema na família, está com problema no casamento, está com problema com o filho, está com problema com o pai, e não procura ninguém. Busca ajuda, meu irmão. Busca ajuda, procura alguém que você possa confiar. Fala com ele, meu irmão, preciso de ajuda. Nem que seja só para orar por mim, ore por mim. Precisamos compartilhar, queridos, eu sei que é difícil, vou te dizer por mim, eu tenho uma dificuldade gigantesca de dizer assim, cara, estou precisando de ajuda. Você tem uma ideia, eu estou sem carro ultimamente, né? E eu vou te falar um negócio, cara, quando eu tenho que pedir, porque eu tenho que fazer um monte de coisa para a igreja, e eu não tenho como fazer as coisas, andar de Uber o tempo todo, não dá. Eu tenho que pedir, para pedir, irmão, você não tem ideia da cara que eu fico, com vergonha. Eu sei que é difícil pedir ajuda.
Eu tenho dificuldade, eu sei. Mas tem hora, cara, que não tem jeito, você tem que pedir. Tem que pedir. Ou você vai morrer sozinho. Então peça ajuda. Saia do seu lugar. Levante-se e busque alguém. Busque o Senhor. Procure em Deus respostas. Procure em Deus o que lhe falta, que Ele vai lhe conceder. Amém, queridos? 3. Naamã humilhou-se perante Deus. Olha que nós estamos construindo um caminho, hein? Naamã parou para ouvir alguém humilde, Naamã tomou uma atitude, agora Naamã está humilhado diante do Senhor. Você conhece a história, a gente acabou de estudar, não vou ler o texto completamente de novo. Mas você sabe que nesse momento Naamã foi lá no rei, o rei falou assim, meu Deus, eu não vou poder curar você, o que eu faço? Aí Eliseu, que era o profeta, ficou sabendo, falou assim, vem cá, manda vir aqui que eu vou mostrar para ele que é Deus de Israel. Aí ele foi até Eliseu, lembra que Naamã foi com um monte de presente? Prata, ouro, um monte de coisa. Com aquela comitiva toda bonitona, chegou na casa de Eliseu, Eliseu o quê? Nem saiu de casa, lembra? Mandou o seminarista, chamou o 02, falou, 02, vai lá fora e avisa eles, avisa lá o Naamã o seguinte, você quer ser curado? Vá ao Rio Jordão, banhe-se 7 vezes e a sua lepra será curada. Naamã ficou irado no primeiro momento, porque a gente é marrentinho, né, cara? O tal do ser humano é marrentinho, cara. A gente é orgulhoso demais, irmão. A gente é orgulhoso. Vamos falar a verdade. A gente cresce, quer crescer em momentos que a gente não devia. E o orgulho que está dominando o nosso coração, muitas vezes nos faz perder oportunidades grandes de ganhar, de permanecer, e de receber algo de alguém por causa do meu orgulho. Naamã era orgulhoso. Olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim, quem que esse cara está achando que eu sou? Volta, vamos embora, que eu não vou me banhar nesse rio, não. Não tem rio lá em Damasco mais limpo que esse rio Jordão? Aí, de novo, lembra da primeira lição? Aprenda a ouvir. Alguém mais? Humilde. Aí chegou o servinho dele lá. Ô senhor, dá licença, senhor. Pode falar, garoto? Ô senhor, nós estamos aqui, senhor. Se ele tivesse falado para você dar 3 voltas na luz, você tinha dado. Se ele falasse para você dar todo o dinheiro que você tem, você tinha dado. Se ele tivesse falado para você, abandona tudo aqui e você vai voltar a pé para cá, você tinha feito. Ele está pedindo para você ir ali tomar banho 7 vezes no Jordão, está aqui, nós estamos a quilômetros, 50 quilômetros de Jordão, vamos lá. Naamã olhou, porque ele já tinha aprendido a ouvir o mais humilde. De novo, ele ouviu e falou assim, vamos lá. Vamos lá. Naamã, ao reconhecer isso, e ir ao Jordão e banhar-se 7 vezes, com a sua atitude, ele estava dizendo que ele estava humilhado perante o Senhor. Agostinho de Hipona disse que o orgulho transformou anjos em demônios, mas é a humildade que faz homens serem anjos. Quantas vezes, querido, nós nos aproximamos de Deus tentando impressioná-lo? Quantas vezes você não tentou impressionar o Senhor? Com a sua riqueza, com o seu conhecimento, com os seus talentos, como se Deus não tivesse te dado tudo que você tem? Quantas vezes nós nos aproximamos das pessoas com o nariz empinado, achando que somos melhores que o outro, porque a gente tem um pouco mais que o outro? Quantas vezes, queridos, nós falhamos em nos humilhar, enquanto que a palavra nos ensina a considerar o outro sempre superior a nós mesmos? Mais do que isso, a palavra de Deus nos ensina a nos humilhar perante o Senhor nosso Deus. Olha que aprendizado que Naamã chegou. Ele entendeu que na vida dele, ele precisava se humilhar perante
o Senhor. Quando você for orar, não faça como os fariseus, que levantando em pé, gritava e batia no peito: ô Senhor, obrigado, porque eu não sou um pecador, porque eu não sou um assassino, porque eu não sou um ladrão, e porque minha família está aqui, porque na minha família não tem bandido. Obrigado, Senhor, sabe, não? Coloca seu pé para trás, seu joelho no chão, cara no pó, e fala assim: ô Deus, eu não sou nada. Me perdoa porque eu não tenho nada para te oferecer. E o que eu tenho para te dar está manchado com o meu pecado. Me perdoa porque eu não sou ninguém. Se você quer ser alguém na vida, aprenda a ser um ninguém diante de Deus. Porque sendo ninguém diante de Deus, Ele vai usá-lo para que você seja alguém diante dos outros. Aprenda a se humilhar perante Deus. Amém? 4, antes que eu fique sem voz. Naamã converteu-se num verdadeiro adorador. Você também sabe da história. Depois que Naamã se banhou por 7 vezes, ele ficou completamente curado. Sua pele parecia como a de um bebê. Muito bem, está estudando. A pele de bebê. Na hora que aquilo acontece, ele reconhece o milagre de Deus. Ele faz como aquele 10º leproso que era samaritano. Ele volta para agradecer. Ele volta para adorar. Ele vai até o profeta Eliseu e ele chega lá gritando: agora eu sei que há Deus em Israel, que não há outro Deus em lugar nenhum, mas só há um Deus, o Deus de Israel. Aceita o meu presente. Ele oferece presente a Eliseu, e Eliseu fala: não, você não vai dar nada, porque o que Deus faz por você não é barganha, não se troca nada com Deus, porque não se pode barganhar com Deus que tem tudo. Não se trata de barganha, a cura é graça, o milagre é graça. Então não quero presente, você não tem que me dar nada. Nada. Aí Naamã pede algo fantástico. Naamã vira para ele e fala assim: então, profeta, você me permite uma coisa? Ele falou: o que você quer? Deixa eu levar um pouquinho de terra lá para a Síria. E quando chegar lá na Síria, eu vou fazer um cantinho de terra e vou colocar a terra de Israel. E ali na terra de Israel eu vou me ajoelhar e vou adorar o seu Deus. Aí o profeta fala: isso aí você pode fazer. Pastor, por que ele fez isso? Porque a teologia daquele tempo, ou seja, o conhecimento teológico que eles tinham naquele momento, era de que os territórios eram controlados e aonde tinha um território, ele era daquele Deus. Ou seja, eles só poderiam adorar a Deus em Israel, porque Israel era de Deus. Ok? Então, quando ele chegava na Síria, ele entendia: na Síria não posso adorar a Deus. Mas para eu poder adorar a Deus, eu vou levar a terra de Israel, vou colocar no meu quarto, e lá agora eu vou ser o quê? Um verdadeiro adorador. Queridos, perceba que Naamã já está encontrando a resposta que ele procurava. Na busca da cura, Naamã encontrou a adoração a Deus. Tornou-se em um adorador a Deus. Na busca da cura, ele encontrou o Senhor de todos os tempos. Perceba que ele entendeu e ele encontrou o que ele procurava, mas não era a cura, porque não era o que ele precisava. Ele precisava era de conhecer o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, o Pai eterno, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o soberano, como cantamos, aquele que é grande, que reina sobre nós. O que eu aprendo aqui, queridos, é que precisamos nos converter em verdadeiros adoradores. Pastor, mas eu não sou um verdadeiro adorador?
Não sei. Você é? Você é? Porque a Bíblia diz que o Senhor procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Perceba, Deus não procura adoração, porque de adoração o céu está repleto. Deus procura adoradores, não adoração. A pergunta é, ao olhar para esse plenário, ele encontra adoradores? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Adoradores que se prostram de verdade diante dele e o reconhecem como Senhor? Naamã converteu-se no verdadeiro adorador. Quinta e última resposta para a gente chegar na conclusão. Naamã reavaliou os seus conceitos. Versículo 18 e 19 diz assim: mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, ele está falando do rei dele, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Sabe o que acontece aqui? Naamã reavaliou os conceitos de vida, reavaliou a sua prática, e entendeu que o que ele fazia antes, para ele poderia não ser nada, mas agora ele entende como pecado. E ele diz: Senhor, me perdoa, porque eu preciso fazer isso, e isso eu sei que não te agrada. Ele respondeu ao Senhor, reavaliando seus conceitos e compreendendo a verdade a respeito da vida. Nunca é cedo para se arrepender, porque não se sabe quão depressa pode ser tarde demais. Hoje é o dia de reavaliar os conceitos, de mudar e de fazer diferente. Sabe qual a conclusão? Naamã voltou para casa curado, mas principalmente transformado. Ele achava que o que lhe faltava era cura, mas descobriu que a lepra era apenas um caminho que o fez conhecer verdadeiramente o Senhor Deus, e que na verdade o que lhe faltava não era o que ele procurava. Por vezes achamos que sabemos o que nos falta, mas não sabemos de nada. Só Deus sabe o que nos falta e o que precisamos, até porque Ele é tudo o que nos falta. Às vezes, as dificuldades da vida irão nos levar a perceber isso. Para tanto, devemos tomar os passos que Naamã deu. Dar ouvidos a pessoas simples e humildes, buscar ajuda em Deus, se humilhar diante do Senhor, ser um adorador de verdade e reavaliar o seu conceito do que é pecado e do que não é pecado. Para que então possamos encontrar aquilo que Deus realmente quer nos dar. Sabe, querido, deixa eu te falar uma parada. Pare de olhar para a vida e para as dificuldades que a vida te traz com apenas murmurações e reclamações. Pensa comigo, se aquele homem não tivesse a lepra, ele nunca conheceria o nome do Senhor, o nosso Deus. Aquela lepra foi uma bênção na vida dele. Loucura, né? Às vezes nós queremos tanto nos livrar das dificuldades, que nós nos esquecemos de aproveitar as dificuldades para encontrar a resposta em Deus. Tem um livro que o John Piper escreveu, ainda não comprei esse livro, mas eu sei um pouco da história dele. John Piper teve câncer. E John Piper escreveu um livro assim: não desperdice o seu câncer. Na ideia de que o câncer também poderia ser uma bênção, se o câncer o fizesse se aproximar mais de Deus. O que eu estou querendo te dizer, querido, é que às vezes as dificuldades da vida, a gente fica tão preso a elas,
E nos esquecemos de que essas dificuldades, esses espinhos na carne, esses problemas que surgem, eles estão apenas sendo usados por Deus para te levar até o Senhor. Porque o que você mais precisa não é da cura, não é do dinheiro, não é da renda, não é da resposta. O que você mais precisa é de um relacionamento profundo com o Senhor dos Senhores. Porque o que nos falta é Deus. O que nos falta de verdade é uma vida dedicada a Deus. O quanto você dedica a sua vida a Deus? Pare e pense. Quanto tempo você dedica a Deus? Talvez você não dedique tanto, porque você ainda acha que o que te falta é outra coisa. Não, Senhor. Hoje eu aprendi com Naamã que eu posso até achar que está faltando alguma coisa para mim, mas o único que pode dizer o que realmente nos falta é o Senhor nosso Deus. Não desperdice as intempéries da vida, não desperdice as dificuldades, os problemas, os calos, os buracos e os tropeços. Aproveite-os para se aproximar mais e mais de Deus. Feche seus olhos. Eu quero desafiar você agora a agradecer a Deus pelos problemas. Agradeça a Deus pelas dificuldades. Agradeça a Deus pelos buracos que Ele está colocando no seu caminho. Agradeça a Deus pelas dificuldades que estão diante de você. Agradeça a Deus pelos gigantes que Ele está colocando diante da sua vida. Loucura isso, né? Talvez você nunca tenha agradecido a Deus por o problema. Estava conversando com um irmão hoje, e a gente falava de como a Europa hoje é um lugar em que as pessoas não querem saber de Deus. Sabe por quê? Porque eles acham que eles já têm tudo. Eles não têm tantas dificuldades como nós temos, financeiras, de renda, de educação, de saúde. Não. Então, eles acham que eles não precisam de nada. Talvez o melhor que pudesse acontecer à Europa seria que a economia deles viesse abaixo, que eles perdessem tudo, para que então pudessem olhar para cima e reconhecer que só há um Deus. Agradeça a Deus pelas dificuldades da vida, pelo espinho na carne, porque é o espinho da carne que nos faz ficar de joelhos diante do Senhor. Se você quiser, fique de joelhos agora diante do Senhor. Se você puder, é claro, tem gente que não pode pela saúde, mas se você puder e quiser, ajoelhe-se diante do Senhor e diga: Senhor, muito obrigado pelos problemas, pelas dificuldades, e me ajude a transformar a busca por resultados positivos dessas dificuldades em busca ao Senhor, para que eu entenda que o que eu mais preciso não é a cura, mas é o Senhor. Pai, estamos aqui diante do Senhor de joelhos. Se não de joelhos fisicamente, estamos humilhados na alma, no coração, dizendo para o Senhor, Deus, assim: Pai, a gente não é nada. A gente não é nada, Senhor. Perdoe-nos pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância de achar que somos alguma coisa. Perdoa-nos pelo fato de andar muitas vezes nos achando melhores que os outros. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes achamos que podemos resolver os nossos problemas do nosso jeito, e por isso nos trancamos
e não buscamos ajuda no Senhor, não buscamos ajuda em pessoas humildes, em pessoas simples, nos teus servos que nos ajudam, que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, porque tantas vezes achamos que não precisamos de nada. E Deus, é muito estranho pensar em fazer uma oração como essa, eu confesso, porque a gente vem sendo ensinado durante a vida que a gente agradece só pelas bênçãos. Embora a tua palavra nos ensine a dar graças por tudo, mas muitas vezes isso fica apenas na teoria, não na prática. E Deus, agora eu queria te agradecer pelas dificuldades. Eu quero te agradecer pelos problemas. Eu quero te agradecer pela doença, pela enfermidade. Eu quero te agradecer pelos problemas relacionais. Eu quero te agradecer muitas vezes pela falta de dinheiro. Te agradecer, Deus, pelas faltas de oportunidades. Quero te agradecer, Deus, porque em muitos momentos nós não temos o que queremos. Eu quero te agradecer, Deus, pelos buracos que estão no nosso caminho. Eu quero te agradecer pelas dificuldades, pelas intempéries da vida que estão sobre nós. Eu quero te agradecer pelo espinho na carne que o Senhor tem dado a cada um de nós. Porque se não fosse eles, talvez hoje nem estaríamos aqui. Talvez não mais estaríamos nessa igreja. Talvez estaríamos longe, distantes, achando que poderíamos fazer tudo do nosso jeito. Mas por causa das dificuldades da vida, nos lembramos que o Senhor é o nosso Deus. Pai, por favor, não permita que a gente desperdice os problemas. Não permita que a gente desperdice as enfermidades, as doenças, os buracos. Mas que tudo isso nos leve ao Senhor. E assim como Naamã, quando começarmos a procurar por cura, por respostas, encontremos o Senhor. E ainda que o Senhor não nos cure e não nos responda, ainda assim continuaremos te adorando, porque não é sobre as respostas que o Senhor nos dá, é sobre o Senhor com quem eu falo. Por isso o Senhor é Deus e continuará sendo Deus, respondendo sim ou não, dando ou não, tirando, não importa, porque o que mais precisamos é do Senhor. Obrigado por isso, e que esta palavra faça completo sentido nas nossas vidas, que a gente volte para casa transformado, assim como Naamã voltou para a Síria, que a gente volte para casa transformados, em verdadeiros adoradores, e em homens e mulheres que vão rever os seus conceitos de vida, e vão começar a viver para o Senhor, plenamente e apenas para Ti. No nome de Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Faz o seguinte, você pode ficar em pé no seu lugar? A gente já está terminando. Você vai fazer o seguinte, estenda a sua mão para cá, nós vamos orar consagrando esse automóvel nas mãos do Senhor. Pai, está aqui, Deus, diante do Senhor, esse carro. Esse carro é seu, Deus. Que ele seja usado para a Tua glória e para a Tua honra, a serviço do Teu reino, a serviço da Tua igreja, para que seja facilitado, Deus, muitas vezes, as idas e vindas de irmãos que vão fazer trabalhos evangelísticos, pequenos grupos, levar cesta básica, e também, Deus, as visitas pastorais, hospitais, encontros da nossa denominação, congressos e tudo mais. Deus, nós queremos pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe a nossa igreja de uma forma tal, para que a gente continue, Deus, dedicando ao Senhor tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Porque ao mesmo tempo que o Senhor nos dá de presente esse bem, nós o devolvemos ao Senhor. E o consagramos a Ti, Deus. Livra-nos de qualquer acidente, livra-nos de qualquer mal,
Proteja qualquer motorista que estiver ali da nossa igreja. Proteja aqueles que andarem neste carro. Livra-nos, ó Deus, de problemas maiores. Esteja cuidando para que em todo tempo o Senhor seja glorificado através deste carro. É o que nós pedimos. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, e seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em muito particular, com o teu povo aqui neste lugar, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Que Deus assim abençoe a sua vida. Estamos encerrando o culto dessa noite.